Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem comandar o ambiente com um simples olhar? Por que certas vozes fazem uma sala inteira se calar? Não é mágica, é poder, mas não qualquer tipo de poder. Estamos falando do poder consciente, do tipo que não destrói, mas transforma, do tipo usado com sabedoria, do poder que constrói pontes ao invés de muros. E ao contrário do que muitos pensam, o verdadeiro poder não está em dominar os outros. Está em dominar a si mesmo. Bem-vindo a uma nova forma de enxergar as 48 leis do poder, não como instrumentos de manipulação, mas como ferramentas de sabedoria, visão e ética para liderar sua própria vida com consciência e impacto. As 48 leis do poder, escritas por Robert Greene, foram durante muito tempo interpretadas como uma espécie de manual frio, calculista, até cruel em alguns pontos, mas há um outro caminho, um que poucos escolhem trilhar. Esse caminho é o de quem deseja crescer sem perder a alma, o de quem entende que o poder não precisa ferir para ser eficaz, que a influência verdadeira não nasce da ameaça, mas da presença, e que sim, é possível usar cada uma dessas leis com ética, elegância e sabedoria, sem cair na escuridão da manipulação. Lei 1. Nunca ofusque o mestre, mas inspire sem subserviência. A primeira lei nos alerta, nunca se destaque mais que o líder. Mas aqui, o segredo não é se diminuir para caber no ego de alguém. É entender o tempo certo de brilhar, de mostrar seu valor sem parecer uma ameaça, de inspirar respeito antes de despertar inveja. Você não precisa apagar sua luz, só aprender a direcioná-la com inteligência. Lei 3. Oculte suas intenções, mas com autenticidade e propósito. Muita gente lê essa lei como sinônimo de mentira ou de simulação, mas o ponto não é enganar, é proteger seus sonhos de olhos impacientes. Nem tudo precisa ser dito. Nem todo plano precisa ser exposto. Existem batalhas que se vencem no silêncio, no tempo certo, sem alarde. Guardar suas intenções é preservar sua energia, é saber o momento de falar e o momento de calar. Lei 6. Chame atenção a qualquer preço, ou conquiste pelo valor, não pelo barulho. Vivemos num mundo onde todos gritam por atenção, mas os estoicos do poder, sim, eles existem. Aprendem a se destacar não pelo volume, mas pela profundidade. É melhor ser ouvido por poucos com impacto do que por muitos com indiferença. Você chama atenção pelo que constrói, pelo que resolve, pela paz que transmite. O brilho que vem da alma ilumina mais do que qualquer holofote artificial. Lei 15. Esmague totalmente o inimigo ou transforme o conflito em sabedoria. Essa talvez seja uma das leis mais controversas. E por isso mesmo, merece um novo olhar. Na prática, esmagar o inimigo pode deixar mais ruínas que vitórias. O verdadeiro mestre do poder ético transforma adversários em espelhos. Aprende com o conflito. E sempre que possível busca a paz que ensina mais do que a guerra. Não se trata de fraqueza, mas de força emocional, de inteligência estratégica, de maturidade espiritual. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um, ou compreenda para conectar, não controlar. Conhecer o outro profundamente não é sobre dominá-lo, é sobre compreendê-lo. Todo ser humano carrega dores, desejos, dúvidas. Quando você enxerga além da máscara, conecta, cria laços, e nesse laço há poder. Mas não o poder de manipular, o poder de construir confiança. Pessoas não se rendem à força, se entregam à verdade. O poder silencioso é o mais forte. Muitos pensam que o poder está no tom de voz alto, na autoridade imposta, no medo que se impõe, mas o verdadeiro poder mora no silêncio confiante, no olhar que transmite firmeza, na presença que fala, mesmo quando você não diz nada. É o poder de quem conhece a si mesmo, de quem não precisa provar nada, de quem aprendeu que conquistar o respeito é melhor do que exigir obediência. O poder que começa em você. A jornada de usar as 48 leis com ética começa dentro de você. É preciso autoconhecimento para saber quando avançar, e sabedoria para saber quando recuar. É preciso sensibilidade para entender o outro, e firmeza para não se perder no meio do caminho. Cada lei, quando reinterpretada com consciência, deixa de ser uma arma e se torna uma ponte entre você e sua versão mais forte, mais madura, mais respeitada. Poder e luz podem caminhar juntos. Sim. É possível crescer sem pisar. É possível comandar sem humilhar. É possível ser forte, sem ser duro. Você pode ser respeitado e ainda assim gentil. Essa é a verdadeira revolução. Ser poderoso com luz, influente com ética, estratégico com coração. O poder de transformar e não de dominar. Na próxima parte, vamos continuar explorando leis fundamentais, mas sempre com essa mesma lente. Como ser um líder com propósito? Como conquistar sem corromper?
Como transformar o ambiente sem se perder dentro dele, porque a verdade é que o poder mais perigoso não é o que você tem sobre os outros, é o que você permite que os outros tenham sobre você. E o poder mais nobre de todos é o que você usa para curar. Alguns acreditam que o poder corrompe, mas e se o verdadeiro poder, aquele que nasce da consciência, for justamente o que nos liberta da corrupção interior? Não se trata apenas de vencer jogos externos. Trata-se de vencer a si mesmo, suas reações, seus impulsos, sua sede por controle. As leis do poder, quando compreendidas com a alma, se tornam um espelho e não uma espada. Um convite à liderança com propósito, à firmeza com compaixão. E hoje, vamos mergulhar ainda mais fundo. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre leve o crédito ou saiba inspirar e reconhecer com humildade essa lei em sua forma crua. Soa como exploração. Mas há um novo caminho. Líderes verdadeiros sabem envolver talentos, criar redes de apoio, delegar com sabedoria, mas jamais se apropriam do brilho alheio. Ao contrário, refletem a luz. Inspirar pessoas a trabalharem com você é uma arte, e reconhecer o mérito delas é o que as mantém por perto. Lei 13. Quando pedir ajuda, apele ao interesse pessoal ou conecte pelo que importa para o outro. Essa lei revela uma verdade simples. As pessoas se movem por aquilo que tocam suas vidas. Mas o convite aqui não é manipular desejos, é compreendê-los. É falar na linguagem do outro. É mostrar que você se importa. Quando você enxerga os valores do outro, cria alianças sinceras. E quando existe respeito mútuo, tudo flui com mais verdade. Lei 16. Mantenha os outros em estado de suspense ou cultive o mistério com integridade. Nem tudo precisa ser revelado. A previsibilidade enfraquece. Mas isso não significa jogar com a mente dos outros, significa proteger sua essência. O mistério ético é o que mantém o respeito. É o silêncio estratégico, a pausa antes da resposta. É mostrar que você tem direção, mas não está desesperado por aprovação. Quem tem propósito não precisa gritar. Sua presença já fala por si. Lei 24. Seja o mestre da arte do tempo. Ou aprenda a agir no tempo certo. O tempo pode ser seu maior aliado ou seu pior sabotador. Quem busca o poder com sabedoria sabe esperar. Sabe que cada passo tem seu momento e que apressar decisões pode destruir tudo. A paciência estratégica não é passividade, é domínio emocional. É confiar que o que é certo virá se você estiver pronto. O impulso cega, mas o tempo revela. Lei 28. Seja ousado nas ações ou mova-se com coragem e responsabilidade. A timidez exagerada não conquista, mas a ousadia sem ética também não constrói. A chave está no equilíbrio. Seja ousado sim, assuma riscos, mas sempre com base, com verdade, com clareza de intenção. O verdadeiro poder está em agir com coragem e ainda assim dormir com a consciência limpa. Lei 31. Controle as opções ou aprenda a liderar escolhas sem aprisionar ninguém. Essa lei nos lembra: quem apresenta as opções muitas vezes conduz o jogo. Mas o sábio não prende, ele propõe. Não se trata de manipular alternativas, mas de ampliar horizontes. Dar às pessoas a sensação de liberdade verdadeira e não ilusão. Poder com ética é mostrar caminhos e deixar que cada um escolha o seu, porque quem escolhe com consciência permanece com lealdade. Lei 35. Domine a arte da oportunidade ou leia o ambiente com sabedoria. Você já percebeu como algumas pessoas sempre parecem estar no lugar certo, na hora certa? Não é sorte, é leitura de contexto, é atenção aos sinais, é saber esperar e saber agir. O poder ético exige percepção aguçada, aquela sensibilidade silenciosa que enxerga antes dos outros e que, ao agir, transforma. Lei 39. Agite as águas para pescar os peixes, ou desperte emoções sem perder a paz muitas vezes. Uma provocação revela mais do outro do que 1000 conversas calmas. Mas é preciso cuidado. Instigar pode ser perigoso se feito sem respeito. A ideia aqui não é semear o caos, é ler o comportamento, é provocar reflexão, é observar como reagem sob pressão. O sábio não agita para destruir, agita para compreender. Lei 43. Trabalhe o coração e a mente dos outros, ou conquiste com empatia e verdade. Não se conquista alguém apenas com lógica. É preciso tocar o emocional. E não se trata de manipulação emocional, mas de presença, de conexão sincera, de respeito. Quando você entende a mente e respeita o coração de alguém, você não precisa ordenar, você inspira. O poder que toca não impõe. Talvez o maior erro das interpretações clássicas sobre o poder seja acreditar que ele está sempre no alto da hierarquia. Na verdade, ele mora na influência sutil, na postura que acolhe, na fala que orienta sem julgar, no exemplo silencioso que guia mais que 1000 discursos. A ética como diferencial competitivo. Você já percebeu que os líderes mais admirados não são os mais frios, mas os mais humanos? Os que sabem ouvir, os que valorizam,
os que não usam as leis para dominar, mas para elevar. A ética é o que transforma o poder em algo sustentável, porque o medo pode até controlar por um tempo, mas o respeito, esse permanece. Nos próximos minutos do vídeo você vai entender como proteger sua imagem com integridade, como manter a autoridade sem virar um tirano, como crescer sem corromper sua essência e como liderar com grandeza mesmo em ambientes hostis. Porque o verdadeiro poder é aquele que nos transforma antes de transformar o mundo. O que acontece quando alguém conquista o topo, mas perde a alma no processo? De que vale o poder se ele te afasta da tua essência? O verdadeiro domínio está em conquistar sem corromper, em influenciar sem manipular, em crescer sem esmagar. É aqui, nesta última parte, que descobrimos como aplicar as leis do poder, não para subjugar o mundo, mas para transformá-lo com sabedoria, presença e verdade. Lei 40. Despreze o que não pode ter ou aceite a realidade e escolha seguir com leveza. Algumas batalhas não valem o esforço. Insistir naquilo que te desgasta só mostra que você ainda está preso ao ego. Pessoas que entendem o poder real sabem a hora de soltar. Desprezar o que te nega a paz é um ato de poder silencioso. E às vezes o maior movimento é simplesmente não reagir. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Ou corrija o foco sem atacar pessoas. Essa lei pode parecer dura, mas há uma lição valiosa nela. A raiz dos conflitos muitas vezes está em quem lidera, não nos liderados. Mas ao invés de atacar, questione, investigue, oriente. Ataques desgastam, diálogo reestrutura. Quem quer dominar com ética sabe separar o erro da identidade. Corrige sem humilhar e cresce junto. Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude demais de uma vez, ou respeite o ritmo de quem te segue. A evolução exige ritmo. Quem quer mudar o mundo de uma vez, pode acabar sozinho. A sabedoria está em reconhecer. O coração humano precisa de adaptação. Leve, gradual, firme. Poder não é pressa, é presença, é constância. Saber que cada passo sólido constrói uma base inabalável. Lei 47. Não ultrapasse o alvo ou saiba a hora de parar. Quantas vezes a ambição destruiu conquistas? A linha entre vencer e perder tudo é invisível para quem não tem equilíbrio. Essa lei nos lembra: tenha meta, mas tenha também autoconsciência. Saiba recuar com elegância. Desligar o motor no auge. Encerrar uma negociação no ponto certo. Isso é mais forte do que vencer por insistência. O poder ético não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe exatamente quando parar. Lei 48. Seja fluido como a água, ou adapte-se sem perder quem você é. Essa última lei fecha com chave de ouro. Não seja pedra dura. Não seja inflexível. Quem é fluido se ajusta. Quem é leve se move. Quem entende que cada cenário exige uma postura diferente, nunca se torna prisioneiro de um papel. Mas fluidez não é ausência de identidade. É presença consciente em qualquer lugar. É ser você em todas as versões da sua jornada. O verdadeiro poder é invisível. Depois de tantas leis, tantos conselhos, a pergunta mais importante permanece: para que você quer poder? Se for apenas para controle, manipulação ou ego, ele será um fardo. Mas se for para construir, proteger, inspirar, ele se tornará um legado. O poder, quando usado com sabedoria, não pesa. Ele flui, ele conecta, ele transforma ambientes e, antes disso, transforma pessoas. Poder com consciência é coragem com propósito. A ética não é o oposto da estratégia, é o seu alicerce. A moral não enfraquece, a autoridade ela afirma. Quem anda com integridade pode até andar mais devagar, mas vai mais longe e dorme em paz. As leis do poder são ferramentas. O que você faz com elas define quem você é e se você for o líder que o mundo precisa. Sim, o mundo ainda valoriza esperteza, influência e força, mas cada vez mais ele clama por líderes humanos, por pessoas que unem mente afiada e coração acessível, por aqueles que não negociam valores, mesmo diante do caos. E se for você a usar essas leis para elevar e não dominar, para proteger e não punir, para conduzir com alma e não com medo, o fim, que é só o começo. Essa é a última parte da nossa jornada pelas 48 leis do poder, mas na verdade é só o início de uma nova forma de olhar o mundo. Se você chegou até aqui, é porque não busca poder pela metade. Você quer mais que isso, você busca sentido, propósito, transformação real, e é por isso que os próximos vídeos vão ainda mais fundo. Vamos falar de liderança emocional, inteligência estratégica, mentalidade de crescimento e tudo o que você precisa para construir uma vida de impacto com alma. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a próxima virada começa agora.